Jesus nasceu e cumpriu um papel fundamental, que é justamente a salvação do homem. Alguém tem dúvida sobre esse detalhe? Não, né? Todos nós sabemos disso, que Jesus morreu e ressuscitou. Ele não reencarnou. Ele ressuscitou. Ressuscitou, mas não para morrer de novo. Ele ressuscitou para a vida eterna. Se você lembrar lá nos versos, lá nos evangelhos, você vai se lembrar que teve um momento que Jesus ressuscitou uma garotinha que tinha morrido. Então o pai dessa garotinha correu até Jesus e pediu para ele: olha, Jesus, dá um jeito lá, minha filha morreu. Aí Jesus foi lá e falou assim: não, ela não morreu, ela dorme. E ressuscitou a garota. Teve um outro que morreu, um amigo de Jesus, chamado Lázaro. E Lázaro estava já dentro da cova, todo embalsamado já, né? Eles tinham o hábito de fazer isso lá naquela região. E Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Essas ressurreições que ocorreram lá na época de Jesus, elas aconteceram para que a pessoa morresse de novo. Ou seja, a garotinha morreu e ressuscitou para depois morrer novamente. O Lázaro morreu, ressuscitou, Jesus o ressuscitou para depois morrer novamente. Exceto Jesus. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, mas ele não ressuscitou para uma nova morte. Ele ressuscitou para a vida eterna. E essa é a promessa que Cristo nos faz. Isso é que Jesus nos promete, a vida eterna. Eu já li isso para vocês. Está lá em 1 João, né? Lembram disso? Vou abrir aqui, ó. 1 João, capítulo 2. Lá no verso 20 e qualquer coisa, que eu não me lembro agora. 25 aqui, ó. E esta é a promessa que ele nos fez. Qual é? A vida eterna. Ele não prometeu a morte eterna. Olha, você vai morrer, ressuscitar, morrer, reencarnar, morrer. Não vai fazer isso. Muito pelo contrário. Jesus morreu e ressuscitou. Mas ele ressuscitou para a vida eterna. Nunca mais Jesus vai morrer de novo. E aqueles que crerem em Cristo, pela fé, também vão ressuscitar para a vida eterna. A esse evento de ressurreição e vida eterna, nós chamamos isso de graça. Tá bom? A palavra graça, ela tem alguns significados, mas dentro aqui do nosso contexto, graça está ligado ao perdão de Deus e ao favor de Deus em nos colocar na vida eterna. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou sendo claro. Eu estou usando aqui o pensamento cristão mais lógico possível. Não existe outro pensamento mais lógico que esse. Ou seja, tudo dentro do cristianismo está baseado nisso que eu acabei de contar para vocês. Por isso que, quando a gente morre, nós aguardamos a ressurreição. É assim que está escrito na Bíblia, não na religião. É assim que os apóstolos, o apóstolo Paulo nos ensinou. Ele nos ensinou que nós vamos morrer e depois nós vamos ressuscitar com a vinda do Senhor. E essa ressurreição, ela tem alguns aspectos, alguns detalhes que a gente precisa considerar. Tá certo? Veja, dentro do imaginário popular, dentro da fantasia popular, uma pessoa quando morre, o espírito e a alma saem do corpo dela. É assim que se pensa.
É assim que foi implantado essa ideia. E eu falei disso para vocês. Hollywood é especialista em fazer filmes assim, onde as pessoas elas morrem, o espírito sai, e aí ela é até capaz de ter um relacionamento com uma outra pessoa viva e ela morta. Lembra aquele filme Ghost? Aquele filme Ghost é exatamente isso. Dentro do cristianismo aquilo é possível? Absolutamente não. Não, aquilo é uma mentira grave, grande. E é um engano para que as pessoas neguem a Cristo, neguem a eficácia da obra de Cristo. A eficácia, o favor de Cristo. Jesus, quando morreu naquela cruz, quando ele subiu naquela cruz e morreu, ele levou sobre ele as nossas culpas. Toda a culpa que estava sobre os meus ombros foram para os ombros de Cristo. Jesus recebeu a minha culpa. Ou seja, ele pagou a conta que o Hélio deveria pagar. Cristo pagou. E nesse momento, quando eu creio nisso, quando eu aceito isso, quando eu assumo pela fé, eu obtenho isso que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui. Acho que aquela hora eu não tinha colocado aqui para vocês, mas eu vou mostrar. Será que vocês estão vendo aí? Tá vendo aí, ó? 1 João 2, verso 25. Não apareceu. Não apareceu? Então, pera aí que tá com rolo aqui, tá? Vou fazer o compartilhamento aqui, pera aí. Vou tentar aqui de novo. Ah lá, agora sim. Apareceu? Sim. Então tá aí, ó. Qual é a promessa que Cristo nos fez? Apareceu. Qual é a promessa que ele nos fez? Ok, a vida eterna. Irmão, isso aqui não é um versículozinho caído, desaparecido dentro da Bíblia, não. Isso aqui, essa frasezinha simples que você está enxergando aí na sua tela, condensa toda a obra de Cristo. A obra de Cristo está condensada nesta frase, por incrível que pareça, né? Então, irmãos, voltando, né? O cristianismo está relacionado basicamente a esse favor que Cristo nos fez, que nós chamamos isso de graça, né? Essa graça, um favor, um agradecimento, um reconhecimento, um encanto, a beleza, isso foi o que Cristo fez. E o cristianismo está relacionado ao perdão. E no domingo passado eu expliquei, perdão do quê? Vocês lembram disso? O que é que eu preciso ser perdoado? Por que eu preciso ser perdoado? Qual é a natureza da minha culpa? Eu falei isso domingo passado para você. Lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão ele desobedece, ele introduz em toda a humanidade o que nós chamamos de pecado. Ou seja, a natureza do homem se tornou uma natureza pecaminosa. Mas o que vem a ser pecado? O que significa pecado? Pecado significa que você está distante de Deus. Se você abrir lá em Colossenses capítulo 2, verso 13, eu vou abrir aqui e vou mostrar para você. Ó, Colossenses capítulo 2, no verso 13. Olha só, isso aqui é o apóstolo Paulo falando. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Jesus, né? Deus nos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todas as ofensas.
Olha que interessante. Até o 14, olha, se você quiser ver o 14, ele fala assim, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ó, de alguma maneira. Que maneira que é essa? É a lei do Velho Testamento, ela é contra a humanidade. E tirou do meio de nós, ou seja, essa culpa foi retirada do nosso meio. E Jesus fez o que com ela? Cravou-a na cruz. Foi lá e pumba. Sabe quando você paga a conta? Foi isso que Jesus fez. Com a vida dele, toda a culpa que você tinha, que você recebeu lá de Adão, a culpa da sua natureza, a natureza ruim do homem que você recebeu. Chegou aqui um sujeitinho chamado Richard, glória a Deus, meu irmão. E Jesus foi lá e pôs essa sua culpa na cruz. Percebe como a questão, eu vou voltar aqui a tela para você me enxergar. Espera aí. Só um segundinho. Interrompi aqui. Agora você deve estar me vendo, né? Muito bem. Você, meu querido, meu irmão, precisa ter o entendimento que dentro do cristianismo, a sua natureza, ela é uma natureza ruim. Ela é uma natureza fraca, ruim. Sabe por quê? Primeiro, essa carne, eu estava até falando hoje para Eliette e para o Valdo, essa carne aqui, ó, ela envelhece, ela estraga, ela apodrece. Entendeu? Basta um vírusinho. Você sabe, você tem ideia de qual é o tamanho de um vírus? Esse vírus que está aí atormentando a nossa vida? Vocês têm ideia do tamanho desse vírus? Ele é da ordem de 10 elevado a menos 10 do metro, ou seja, 10 bilionésimos do metro. Ele é tão pequenininho, mas ele é capaz de estragar a sua carne e te levar para o caixão, para o cemitério. Deu para entender? Olha como a natureza humana é podre. E nós precisamos da vida eterna. Nós não temos outra solução. Não existe outro caminho para nós que seja a vida eterna. Eu não quero perder a oportunidade de estar com Deus o resto da vida. Aí você vai falar assim, mas para onde que eu vou se eu não estiver com Deus? Basta, para mim já basta. Ficar longe de Deus já é o suficiente para eu não querer. Vai saber onde que é isso, né? Prefiro ficar perto de Deus. Tá certo? Então, queridos, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele disponibiliza isso para nós. Ele nos dá essa possibilidade de nós irmos lá, ficar ao lado de Deus, assim como ele fez. Lembra que eu comentei agora há pouco para vocês? Jesus, depois que ele morreu, ele ressuscitou, mas ele não ressuscitou para morrer de novo, como Lázaro, ou como aquela garotinha, Talita, né? Todo mundo chama ela de Talita, mas na realidade quando Jesus fala Talita, ele estava dizendo menina, né? Mas acabou virando o nome dela, né? Acabou se tornando o nome da menina. A gente chama ela de Talita. Essa Talita aí, quando ela ressuscitou para depois envelhecer e morrer de novo. Jesus simplesmente foi lá e devolveu a condição de vida para ela. Foi só isso, mais nada. Percebe? Então foi isso. Muito bem. Nós precisamos do perdão, não tem jeito. O homem foi concebido em pecado. E eu não estou aqui falando de sexo, tá, irmãos? Muita gente ouve essa frase, né? O homem foi concebido em pecado. O paizinho ou a mãezinha foram lá, tiveram uma relação sexual e aquilo era um pecado. Não é isso que eu estou falando. A concepção do homem
ela é em pecado. Por quê? Porque a natureza daquela criatura, daquele serzinho que está sendo formado, a partir do momento que ele foi concebido, ele já está envelhecendo. O tempo está passando, ele está envelhecendo. O tempo está indo e está envelhecendo. Passa 9 meses, sexta-feira minha filha fez aniversário. Aí a Rosana virou para ela e falou assim, você está com a gente há 24 anos e 9 meses. Né? Foi isso que a Rosana falou. Você está, seu aniversário já foi. Foi o dia que você foi concebida. Você está conosco há 24 anos e 9 meses. Ou seja, a concepção em pecado que a Bíblia trata, ela trata da concepção não por causa do sexo, mas por causa da natureza, né? Da herança, vamos dizer assim. A nossa herança, ela é podre. Um dia você vai morrer e a sua carne vai apodrecer. E é isso que nós estamos falando contra. O Senhor Jesus veio nos dar a possibilidade disso não acontecer com você, percebe? E se acontecer, você vai ressuscitar, você vai levantar. Lá da cova, lá do buraco, da podridão, onde você foi jogado depois da sua morte. Você vai ressuscitar, como Cristo ressuscitou. É isso que a Bíblia diz. Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 6. O pecado foi introduzido no homem, lá em Adão. Muito bem. Você está entendendo bem o que é o cristianismo? O cristianismo não está baseado na reencarnação. Um cristão, ele não pode crer na reencarnação. E se ele for uma pessoa que crê na reencarnação, ele não pode ser cristão. Porque nunca na Bíblia, a Bíblia tratou sobre reencarnação. Tá certo? Muito bem. Ora, gastei esses 15 minutos aqui, 20 minutos com você, para explicar que você precisa do perdão de Cristo. Você precisa da obra de Cristo. Você precisa daquilo que Cristo fez. Entrar na lista de pessoas perdoadas ou de contas pagas. Então, por exemplo, você tem uma dívida e alguém resolve pagar essa dívida. Ou pagar as dívidas das pessoas. Aí você vai lá e fala, escuta, pode me incluir nessa daí? Me inclua nessa lista, porque eu gostaria que você pagasse a minha dívida também. Porque eu não consigo pagar a dívida. A minha dívida, ela é impagável. Você não consegue pagar a sua dívida. Ótimo. Aí você fala assim, fulano, dá para você me incluir aí nessa dívida, nesse pagamento de dívida? Sabe como é que você faz isso? Você fala com Cristo. Aí você entra na lista, no rol das pessoas em que Cristo vai pagar a dívida. Como se faz isso? Crendo. É pela fé. Não é uma coisa que você vai lá no cartório de notas e faz lá alguma coisa. Não, é pela fé. A sua crença, a sua fé te coloca dentro dessa lista. É pela fé. Daqui a pouco a gente vai ler. Deu para entender? E uma das coisas interessantes é que é assim. O batismo, ele faz exatamente isso. É o exercício da sua fé. Quando você se batiza, você está exercitando a fé. O batismo não é uma coisa simbólica. Eu vou entrar para aquela religião, então me batizo. Não é isso. Entendeu?
Eu vou entrar para aquele, sei lá, para aquele culto, eu preciso me batizar. Não. De jeito nenhum. O batismo é uma vez só na sua vida. Uma vez. A partir do momento que você tomou a decisão, que você falou assim, me inclua nessa lista, aí você fala, bom, para você ser incluso nessa lista, você vai exercitar a sua fé. Como que se exercita a sua fé? Através do batismo. Daqui a pouco eu volto nesse assunto de novo. Vamos aqui algumas considerações que eu falei para vocês. O pecado foi introduzido por um homem. Eu já falei isso para vocês, inclusive, na semana passada. Adão. E o pecado foi retirado por um único homem. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. Né? Quando nós somos gerados, nós recebemos a herança de Adão e Eva. Ou seja, nós temos uma tendência natural à morte. A nossa carne está sob a ação do tempo. E o tempo é o nosso inimigo. Portanto, nós estamos sujeitos ao envelhecimento, à corrupção, consequentemente à morte. O inferno é o local onde você paga essa dívida. É lá no inferno que nós pagamos a nossa dívida pelo fato de sermos pecadores. Então, como que você pagaria a sua dívida? Indo para o inferno. Então, lá no inferno você paga a sua dívida. Mas Jesus falou assim, eu não quero que o Hélio vá para o inferno, eu quero que o Hélio vá para perto de Deus. Ora, mas como é que eu posso chegar perto de Deus se eu tenho uma dívida com a lei? A lei me derruba, a lei me leva para o inferno. Aí Jesus sobe na cruz, vai lá, morre e depois ressuscita. Por que Jesus ressuscitou? Você tem ideia da razão de Jesus ter ressuscitado? Vamos lá, queridos. Se você puder anotar, anote isso, tá? Eu queria ter feito o meu PowerPoint, mas não deu tempo, irmãos. Eu tentei, hoje foi difícil. Muito bem. Presta bem atenção. O inferno, ele foi criado para receber aqueles que não cumprem a lei. Tá certo? Isso é bíblico. Então tá lá, o Velho Testamento tem todas as leis lá no Velho, 613 leis. Acho que é isso, 713, não lembro exatamente o número. Leis e ordenanças e etc, etc. Tá tudo lá. Se você não cumprir aquilo exatamente como está lá, o seu destino é o quê? O inferno, o local que foi preparado para aqueles que não cumprem a lei. E nós sabemos que é impossível, olha só que interessante, é impossível o homem cumprir tudo aquilo que determina a lei. Ou seja, todos os homens pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Sabe onde está isso? Está lá em Romanos. Vou abrir aqui para vocês, espera aí. Só um segundo, vou achar aqui primeiro. Está lá em Romanos capítulo, acho que 3, né? É isso aí, abre lá, Romanos 3, verso 21. Vou colocar aqui para você, espera aí. Aqui, ó. Verso 23. Romanos 3, ó. Porque todos pecaram, ó. Isso é bíblico, irmãos. Todos pecaram. Todos. Ele não está falando aqui que o Hélio não pecou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado, esse pecaram aqui, ó, irmãos. A gente precisa tomar um cuidado muito grande com essa palavra, todos pecaram. Essa palavra todos pecaram não significa, isso aqui não está relacionado a
Muita gente pensa que isso está relacionado a sexo, a sei lá o quê. Não, esse todos pecaram significa que todos nós herdamos de Adão e Eva a natureza do pecado. O homem tem uma tendência natural ao pecado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar uma criança pequenininha, um bebê, lá de 1 ano e meio mais ou menos, ele é absolutamente egoísta, egocêntrico. A mãe é só dele, o brinquedo é só dele. Isso é uma tendência da natureza humana. Aí você vai para as pessoas mais velhas. Então você vai lá para as pessoas mais velhas, ou sei lá, um adolescente, ou sei lá, um pré-adolescente, 10 anos, 8 anos, que está começando a ter noção das coisas da vida. Então a bola é dele, tá certo? A bicicleta é dele. Ele empresta de vez em quando, tal, mas é dele. Você vai para uma pessoa mais velha, por exemplo. O sujeito começa a investir na bolsa de valores, ele quer o dinheiro. Ele começa a trabalhar, o dinheiro é dele. Não está errado, não estou dizendo que está errado isso. Mas é uma tendência natural do homem, é ser egoísta. Por isso é que todos pecaram. Está na natureza humana. Ora, se todos têm essa natureza pecaminosa, todos estão destituídos, longe. Não podemos nos achegar a Deus. Estamos destituídos. Nós não temos, vamos dizer, não foi instituído a possibilidade de você se achegar a Deus. Por causa dessa natureza. Jesus não pecou. Porque ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza humana e tinha a natureza divina. E ele resistiu ao pecado. E quando ele chegou no inferno, o inferno não podia recebê-lo. Por que não podia recebê-lo? Quando a gente fala inferno, a gente não está falando daquele inferninho, sabe aquele inferninho que tem no imaginário popular? Não é isso. Inferno é um local onde as pessoas vão ficar longe de Deus. Jesus não podia ficar lá. Por quê? Porque ele não cometeu pecado, ele não tinha conta para pagar. Percebe? Ora, se ele não tinha conta para pagar e ele estava lá dentro, alguma coisa estava errada. Ou a conta estava errada, fizeram uma conta errada para Jesus, tá certo? Ou ele estava pagando a conta de alguém, que foi o nosso caso. Jesus estava pagando a nossa conta. Aí o que o inferno fez? O inferno regurgitou a Cristo. Devolveu Jesus. E aí Jesus ressuscitou. Por isso que o inferno não prevalece sobre Cristo. Não prevalece porque Cristo não tem pecado. Quem é que vai para o inferno? Só os pecadores. Agora, se eu sou um pecador, o inferno está destinado a mim. Ora, se está destinado a mim, como é que eu faço para não ir lá? Eu assumo a obra de Cristo na minha vida. Eu, pela fé, aceito a obra de Cristo na minha vida. A partir deste momento, você fica justificado, que é o versículo seguinte, ó. Sendo justificados pela sua graça, pelo favor de Cristo. Vocês estão entendendo? No verso 32, ó, a justiça de Deus por qual intermédio? Intermédio da fé. Olha aí, ó. Para que todos e sobre todos os que creem. Olha a base do cristianismo aqui, meu irmão. Olha aqui, ó. Oi? O que foi? Não, versículo 22. 3:22. Muito bem, irmãos. Para que eu possa ser justificado, eu preciso ter fé. Então agora nós vamos começar a falar sobre batismo. O que é batismo, então? Batismo é o exercício da sua fé. Quando você vai, aceita. Eu lembro no batismo do Serginho,
Acho que foi o Serginho, o Wilson e a Esther também, né? Minha filha Esther, o Serginho, o Wilson e a Sandra. Foi nesse pacote, não foi? Ô Serginho, lembra aí, foi? Na casa do Marcelo, foi isso, Serginho? Sim. Tava um frio desgramado, lembra? E eu é que sofri, né? Porque vocês entravam na água, eu batizava, vocês saíam da água, eu ficava lá, né? Quase que eu tive uma hipotermia lá. Muito bem, irmãos. Você está me entendendo aí o que eu estou falando? Pois é. Batismo, irmãos, é justamente isso. Para que você possa assumir pela fé a obra de Cristo, é necessário o batismo. Quando eu preguei isso para o Serginho falou, eu quero. Quando eu preguei isso para o Wilson falou, eu quero. Quando eu preguei isso para a Sandra, eu quero, pastor. Então vamos lá. A Esther, minha filha, também quis. Mas vamos falar um pouco agora sobre batismo. Eu não vou mais falar sobre essa questão da fé. Vocês estão entendendo? Porque eu já falei. Tá certo? Então nós vamos dizer o seguinte. Nós vamos falar aqui sobre o que é realmente o batismo. O batismo é o exercício da minha fé em Cristo. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 6? Eu vou abrir aqui para você, tá? Romanos capítulo 6 e vamos entender um pouquinho. Espera aí, pronto. Cheguei aqui no capítulo 6. Agora eu venho aqui, ó. Eu venho aqui e compartilho com você. Tá aí. Então, muito bem. Eu já falei para vocês o que é a graça, o que é a morte. Eu já contei para vocês vários detalhes. Se quiser, depois eu posso disponibilizar as minhas anotações também. Não tenho problema nenhum quanto a isso. É só me pedir, eu envio para você. Então, vamos lá. O grande capítulo que fala do batismo, que é o capítulo 6. E aqui eu vou trazer vou desvendar algumas coisas que provavelmente quando você lê esse capítulo você não entende direito. Vou tentar te ajudar a entender. É evidente que o texto bíblico, às vezes o texto bíblico ele é um pouco assim diferenciado, né? Ele tem assim uma formalidade um pouco maior do que a gente está acostumado. Mas eu vou tentar aqui dar alguma interpretação para você, alguma tradução melhor dos termos aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então, Paulo aqui está fazendo uma pergunta, está fazendo uma digressão, né? Está dizendo aqui, pensando, puxa vida, bom, beleza, então, se eu tenho a fé e eu me batizo e eu sou perdoado dos meus pecados, então não tem mais problema se eu continuar pecando, se eu continuar na desgraça, se eu continuar na imundícia, se eu continuar mentindo, se eu continuar mentindo, se eu continuar sendo infiel e assim por diante. Aí ele está dizendo aqui, Paulo está fazendo essa digressão aqui. Ó. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, Paulo parte do princípio que se você creu em Cristo, se você tem a fé de que Cristo morreu por você, e você tem fé de que a obra de Cristo serve para pagar a sua conta, então o que Paulo está dizendo aqui, não fica arrumando mais conta para pagar, porque a conta foi paga. Deu para entender? Eu vou continuar nessa vida de imundícia, achando que Cristo vai ficar pagando toda vez que eu tiver um pecado, toda vez que eu fizer alguma coisa errada, toda vez que eu fizer algo podre, Jesus vai lá e me perdoa? Ele está falando de jeito nenhum, de modo nenhum. Como? Se eu estou morto para o pecado. O pecado não
se aplica mais a você. Por que que não se aplica mais? Porque você aceitou a obra de Cristo. A sua conta foi paga. Eu vou continuar vivendo ainda no pecado? Outra coisa que Paulo pensa, né, nesse texto, assim, o 3. Não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha que frase dura. Difícil essa. Por quê? Porque o Paulo aqui está falando assim, olha, quando você se batiza, você é incluído dentro da morte de Cristo, ou seja, dentro da conta que Jesus pagou. Quando você se batiza, você entra para a morte, mas a morte de Cristo. Aí ele está dando um conceito para você, percebe? Ele está nos dando um conceito. Qual é o conceito? Que quando eu me batizo para a morte de Cristo. Aí ele fala assim no verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele. Sepultado significa enterrado. Sabe quando você sepulta alguém? É quando você enterra alguém. Você tem um corpo morto, tá certo? Aquele corpo morto, para não ficar apodrecendo ao tempo e fedendo, a gente põe dentro de um buraco e joga a terra em cima. Isso é sepultamento. Então ele está falando aqui, de sorte que nós fomos sepultados, enterrados com ele. Como que eu fui enterrado com ele? Através do exercício da minha fé, o batismo. Entendeu? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, nós também andaremos em novidade de vida, não novidade de morte. Ou seja, você vai ressuscitar. Deu para entender aqui, ó? O segredo do cristianismo está aqui, ó. Você é sepultado com Cristo. De que maneira? Pelo batismo. Em que lugar? No inferno, na morte. A morte é o inferno. Beleza? Você fez isso? Fiz. Ah, então você, como Cristo foi ressuscitado, você também vai ser. Entendeu? A ressurreição que Cristo teve, você vai ter também. Se você foi sepultado com Cristo na morte, pelo batismo, então você vai ser ressuscitado com Cristo pela glória de Deus, pela glória do Pai. Por quê? Verso 5. Se fomos sepultados ou plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Você está entendendo, meu irmãozinho querido, por que quando eu aceito a Cristo, eu tenho vida eterna? Porque você vai ressuscitar com ele. A ressurreição de Cristo. Sabe quando Cristo ressuscitou? Você já deve ter visto isso lá em João, no finalzinho de João, lá nos capítulos finais de João e no começo de Atos. Você vai ver ali a morte e a ressurreição de Cristo. Né? E você vai ressuscitar exatamente daquele jeito. Você vai levantar da sua sepultura exatamente como Cristo levantou da sepultura. Beleza? Vocês estão entendendo bem, né? Isso é batismo, irmãos. Isso é batismo. Muito bem, continuando. Então você já sabe, né? Pelo batismo, então você foi plantado juntamente com ele na semelhança da morte de Cristo, né? Então, ó, tá lá. Ora, se você foi plantado com ele na semelhança da sua morte, então o que vai acontecer com você? Ressurreição. Aqui está escrito reencarnação? Não, né? O que é ressurreição? É a vida
de volta no mesmo corpo. Ah, mas lembra que eu falei semana passada? Ó, e se eu morrer debaixo de uma bomba atômica? Meus átomos vão ser todos dizimados, evaporados. E se eu for cremado? E se eu for... Não importa. Não importa como Deus vai fazer isso. Isso é um problema de Deus. Não existe física para isso. Explicação física, biológica. Não existe explicação física ou biológica ou química para esse tipo de ressurreição. Muito bem. Mas uma coisa é certa, Jesus nunca mentiu. E não ia mentir dessa vez. Aliás, Jesus morreu naquela cruz justamente para proporcionar isso para nós, né? Muito bem, sabendo isso, ou seja, sabendo que eu vou ser ressuscitar e que eu me batizei, eu entrei, fui plantado com ele lá na semelhança da morte dele, etc, etc, etc. Sabendo de tudo isso, o nosso homem velho, ou seja, a nossa pessoa, a nossa natureza carnal, podre, vil, desprezível, foi com ele crucificado. É como se você tivesse sido crucificado lá com Cristo. Para que o corpo do pecado seja desfeito. Olha lá, ó, aquilo que te faz, aquela natureza pecaminosa, aquela natureza malvada, aonde Adão plantou o pecado lá em Gênesis 3, seja desfeito. Para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Você está entendendo a natureza, a importância da morte com Cristo? Quando nós somos crucificados com Cristo. Ah, mas eu não posso subir numa cruz. Ah, então eu subo na cruz de que maneira? Pelo batismo. Olha que mecânica. Que obra incrível que Jesus fez para nós. É um exercício de fé. Percebe? Puramente fé. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Olha lá, aquele versículo que eu mostrei para vocês lá em João. A promessa da vida eterna. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele não pode mais morrer. Percebe? Não existe mais a possibilidade de Jesus. Lembra que eu falei, olha, Jesus ressuscitou, mas ele ressuscitou para a vida eterna. É diferente de Lázaro, que quando Lázaro ressuscitou, Jesus foi lá, ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a Talita, eles morreram de novo. Aquela ressurreição foi uma ressurreição para a morte, mas a ressurreição de Cristo não é para a morte. A morte não tem domínio sobre Cristo, porque ele não tinha pecado. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, e quanto a viver, vive para Deus. Esse é o nosso destino, ó. Isso aqui, ó, viver para sempre e nunca mais ver o pecado. Percebe? Quando eu falo pecado, gente, por favor, entendam que é corrupção, envelhecimento, é dor, é morte, é desgraça. Isso é pecado. Assim também vós considerai-vos como mortos. Como é que você está, Serginho? Você está morto. Mortinho da Silva. Como é que você está, Wilson? Mortinho da Silva. Para quem? Para o pecado. Porém, você está vivo para Deus. Ó, para sempre. Serginho, quando essa vida passar aqui, quando Jesus voltar, aqui, ó, Serginho, esse é o seu destino, ó, tá vendo? Vivo para Deus. Você também, Wilson. Você também, Sueli. Ó, aqui o seu destino, Sueli.
Dá só uma olhadinha nessas palavras. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa maravilhosa, Sueli. Você está viva. Você, Serginho, está vivo para Deus. Você, Wilson, está vivo para Deus. Você, Marília, eu não sei se a Marília está aí. Você está vivo para Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não reine dentro de vocês. Ou seja, não permita que o pecado retorne para você. Percebe? Lute contra a sua natureza. Não permita que isso aconteça. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Concupiscência significa impulsos da carne, impulsos naturais. Então você tem domínio sobre o seu corpo, você tem domínio sobre a sua mente, você tem domínio sobre os seus sentimentos. A partir de agora, esse domínio que você adquiriu vem de quem? Vem desse sujeito aqui, ó. Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, isso aqui é uma coisa deliciosa. Desculpa, mas quando você começa a conhecer a obra de Cristo, você fala, meu Deus do céu, como Jesus era inteligente. Olha a inteligência de Cristo. Ele dobrou o pecado, ele dobrou o diabo. Foi para aquela cruz, injustamente ele foi crucificado para que hoje você pudesse ter vida eterna. Nem tampouco apresentais os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Ó. Apresentar os vossos membros ao pecado significa apresentar o seu corpo para a desgraça. Não faça isso. Não tome decisões na sua vida que leve a iniquidade, a erros, iniquidades. Mas apresenta o teu corpo a Deus como vivo dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como um instrumento de justiça. Se algum dia você levantar a sua mão para fazer alguma coisa, que seja para ser instrumento de justiça para Deus. Porque o pecado, está vendo? O pecado não tem mais domínio sobre vós. Ou seja, o pecado não vai mais te levar para o inferno. Por que o pecado não te leva mais para o inferno? Porque você não está mais devendo. Olha aqui, ó. Não estais debaixo, da lei. Você não está mais embaixo da lei. Ou seja, você não precisa mais cumprir os 10 mandamentos, os 613 ordenanças. Você está entendendo? Agora vê se faz sentido para você quando a gente vai lá em Colossenses, capítulo 2, no verso 14. Olha só o que está escrito aqui, ó. O que Jesus fez? Dá uma olhada aqui, ó. Você que está aí do lado, eu sei que eu não estou ouvindo a sua voz, mas eu queria que você falasse bem alto aí na sua casa. O que é que Jesus fez? Riscou a cédula de acusação. Fala isso bem alto. O que Jesus fez para você? Riscou a cédula de acusação. Não há mais acusação sobre você. Vocês entenderam isso? Havendo riscado a cédula que era contra nós. Em que lugar? Em que local? Nas ordenanças, na lei. De alguma maneira essa lei era contrária. O que Jesus fez? Tirou ela do nosso meio e pôs ela em que lugar? Em que lugar que Jesus pôs essa acusação?
Essa acusação toda foi pregada na cruz. Tá aí, acabou. Acabou com o diabo, acabou com o pecado. Você não vai mais para o inferno. Você tem um destino agora. E eu vou mostrar para você qual é o seu destino. Presta bem atenção, ó. Ó aqui o seu destino. Tá aí. Tá dito? Esse é o seu destino, a vida eterna. Você não vai mais para outro lugar que não seja ao lado de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Beleza? Meus irmãos queridos, se tem uma coisa que é bonita nessa terra, se tem uma coisa que é bonita é a obra de Cristo. Não tem uma obra mais bonita do que essa. Por que essa obra de Cristo ela perdura 2000 anos? Por quê? Por causa dessa beleza. Não tem física, não tem matemática, não tem biologia, não tem química, não tem nada. Essa é a obra mais bela do universo. Não tem coisa mais linda. Muito bem, vamos à conclusão de tudo que eu falei para vocês. Eu vou tentar concluir aqui em apenas 4 tópicos e já vamos para o encerramento. O ato do batismo é o momento mais alegre, mais incrível e mais lindo que um cristão pode almejar. Não tem uma coisa mais gostosa do que você entrar dentro de um tanque batismal e as águas te cobrirem e saber que ali, naquele instante, você exerceu a sua fé. É um ato solene, é uma festividade, é de uma importância violenta para a vida da pessoa que foi batizada. Quando a pessoa desce na água do batismo e ele é coberto por essas águas, ele é colocado. Você anda no tempo, irmão. Você sabe o que é isso? Voltar no tempo. Você volta no tempo, há 2000 anos atrás. No momento em que você é batizado, você volta no tempo, você é pregado na cruz com Cristo, seus pecados ficam lá, e quando você sai da água do batismo, você exerceu a sua fé. Não é o batismo que salva, você está entendendo? Mas é a atitude, é o ato, é o exercício da fé. Uma pessoa que está de fora vendo uma pessoa sendo batizada, ele, nossa, que bacana esse ritual, muito lindo, né? A pessoa se veste de branco. A gente lá na igreja, a gente tinha todo um ritual para fazer isso, né? A gente colocava uma beca branca. Eu fiz, quando eu estava na Vila Mariana, eu acho que eu batizei lá seguramente mais de 2000 pessoas, eu batizei. Por quê? Porque eu era diácono lá. E todo mundo que ia batizar pedia para mim, falava comigo. Lembra disso, Valdo? Eu lembro. Inclusive você que fez o estudo de batismo, né, para mim. Pois é. E é muito interessante, porque todas as vezes que eu batizei alguém naquele tanque, ou água fria ou água quente, não importa. Não importava como estava. O Richard foi batizado aqui no fundo da minha casa, numa piscininha que a gente tinha aqui. Ele foi batizado. Estava frio aquele dia também, não estava? Eu não sei se foi essa piscina, acho que não foi. Não, foi outra, não é essa não. Foi batizado. É uma coisa incrível, irmão. A pessoa que se batiza, ela está exercendo a fé
E ela está se apropriando do evento mais incrível que existe no universo, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Por isso que a gente tem que olhar para Jesus e ter uma admiração profunda por ele, sabe? Uma admiração grandiosa. Quando a gente louva o Senhor Jesus, a gente tem que louvar ele com todo o nosso coração, com toda a nossa emoção, com a nossa garganta, com a nossa cabeça, com tudo que a gente tem. Por quê? Porque ele desfez o inferno na sua vida. Ele te colocou no céu. Então, simbolicamente, pode parecer um ato bonito, tal, mas não é. É um exercício de fé, é um momento. É um momento que você ressuscita para a vida eterna. Percebe? Que você sela, que você... Lembra que eu falei de cartório? Você não precisa ir no cartório. Os demônios de Satanás, o diabo, a sua horda toda, está ali olhando você se batizando e tá chorando, porque ele está falando assim, perdi mais esse. Esse aí não vai para o inferno comigo. É bem isso aí. Percebe? Batismo, sepultamento e ressurreição são coisas intrínsecas. Não pode acontecer reencarnação, não cabe a reencarnação nessa matemática. Não dá. Percebe? Quando a gente começa a estudar o batismo e a ressurreição, não existe a possibilidade de reencarnação. Que não é uma equação para a reencarnação. Não dá, não funciona. Quando somos batizados, nós declaramos que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ou pelos meus pecados, para que nós morrêssemos para o pecado. Declaramos para quem? Declaramos para o diabo, tá? Você faz uma declaração para o diabo, que é o que importa. O que importa é você falar para o diabo. Você vai falar assim, diabo, eu me arrependo. E eu agora aceito a obra de Cristo. Eu aceito o sacrifício de Cristo. E a partir de hoje, diabo, eu não sou teu mais. Agora eu sou de Deus. Agora eu vou para a vida eterna com Cristo. Não importa quanto tempo vai durar. Jesus pode voltar semana que vem, pode demorar 50 anos, pode demorar 200 anos, mas a vida eterna está preparada para mim. Sabe por quê? Porque eu, em vida, aceitei a obra de Cristo. Portanto, a finalidade do batismo é dar testemunho público. Quando eu falo público, eu estou falando dos demônios e dos anjos, da fé e salvação em Cristo Jesus. Com o ato do batismo, nós proclamamos, sem palavras, publicamente, e especialmente diante da igreja, nós declaramos a salvação e a transformação que Jesus realizou em nós. Vou fechar aqui. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem isso aí. Muita coisa eu falei, não está escrito, mas eu posso mandar isso aqui para vocês depois, tá? Posso mandar, não tem problema nenhum. Nas minhas anotações. Irmão, se alguém perguntar para você, por que eu me batizo? Você se batiza, sabe por quê? Porque você aceita a obra de Cristo. Você aceita, você quer a obra de Cristo. Você quer entrar no reino de Deus. E assim vai. E eu espero ter tirado. Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o batismo? Eu estou à disposição. Aliás, eu falei hoje isso, né? Eu falei no grupo da igreja, eu falei, olha, se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim. Vocês lembram que eu tinha falado, acho que algumas pessoas aqui no nosso meio talvez não saibam o que é circuncisão. Lembra disso? Acho que alguns domingos atrás eu até falei, eu ainda vou falar sobre a circuncisão. Onde foi que eu li outro dia para vocês e tinha a palavra circuncisão? Alguém lembra aí?
Eu acho que foi Efésios. Exatamente. Vou falar rapidinho ainda, eu tenho mais 2, 3 minutinhos aqui para encerrar esse assunto. Queria que o Valdo aí se preparasse. Daqui a pouco a gente vai encerrar, tá bom? Se prepara aí, Valdo. Se você abrir a sua Bíblia, eu vou abrir aqui, tá? Você não precisa se preocupar, não. Mas eu vou abrir aqui. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vou abrir aqui para você. E vou compartilhar esta tela aqui. Compartilhando. Pronto. Você deve estar vendo aí, certo? Efésios capítulo 2. E vamos lá no verso 11. Olha, agora, a partir do que você já conhece sobre batismo, tenta entender agora esse texto aqui. Vamos tentar entender esse texto aqui, ó. Verso 11. Ele fala assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Então vamos lá. Então, as primeiras palavras aqui. O que vem a ser gentio? A palavra gentio significa não judeu, ou seja, não pertencente ao povo de Deus. Então não se esqueça que esta carta Paulo escreveu para os judeus que moravam em Éfeso. Por isso que ele está usando termos judaicos aqui. Deu para entender? Está entendendo bem? Então vamos lá. Você que em outro tempo, lembrai-vos que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, ou seja, um povo sem Deus, e chamados incircuncisão. Vamos lá, a palavra circuncisão, isso aqui, ó. Muito bem. A circuncisão, ela é um ritual feito pelo povo judeu, instituído por Moisés, lá na lei mosaica, aonde todo macho, no 8º dia, deveria ser circuncidado. Eles pegam o prepúcio do pipizinho da criança, puxa aquela pelezinha e corta. Tá certo? Tem alguma dúvida sobre isso, irmãos? Então, pega lá o pipizinho do menino com 8 dias. Aí tem lá todo um ritual. E o sacerdote vai lá e corta aquela pelezinha, que a gente chama isso de circuncisão. Então, nesse momento, aquela criança passa a ser um judeu, por causa daquele sinal no corpo da criança. Então, aquela cicatriz que vai ficar em função do corte no prepúcio, que é esta pelezinha que cobre a glande, vai ficar uma marca. Esta marca é chamada de marca da circuncisão. Ou seja, o sujeito virou um judeu naquele instante. Então, o judeu, ele é circuncidado. E ele está falando aqui, ó, lembrai-vos que vós em outro tempo éreis gentios na carne, chamados de incircuncisos, ou seja, um povo sem rumo, pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pelas mãos de homens. Ou seja, ele está fazendo aqui um jogo de palavras, está falando assim, ó, vocês aí que antes eram chamados de incircuncisos, por aqueles que se achavam bons, tá certo? A partir desse momento, vocês estão com Cristo, vocês já não são mais incircuncisos por causa do batismo. Então a gente poderia pegar e substituir a palavra batismo ou circuncisão por batismo, por iniciação, tá bom? Mas a gente volta a falar isso aqui em outros momentos, a gente volta a falar um pouco mais, tá bom? Por hoje é isso aí, irmãos. Parte 3. Glória a Jesus. Oi? Vai ter uma parte 3. Não, acabei mesmo.
Tá. Glória a Deus. Então, é isso aí. Deixa eu só encerrar aqui. Interromper. Agora você já deve estar me vendo. E eu vou parar de gravar aqui. Espera só um segundinho. E